Oi, meu Brasil! Mais um episódio quentinho, maravilhoso aqui no Ana Talks Podcast com muito amor pra você. Você aí mesmo, meu filho. Não adianta olhar pro lado, é pra você mesmo aí que eu tô falando. Esse episódio mais que especial pra você com uma convidada, gente, que ela já tá no meu coração. Quem é? Fica aí que eu já vou te mostrar. Roda a vinheta e cola aqui no Ana Talks. Amores, essa minha convidada, linda, maravilhosa, rainha das lives, ela já veio aqui no Ana Talks, foi um episódio incrível do podcast, já somos amigas e assim vai. Juliana Turmina é o nome dela. Oi, Ana. Oi, Juju. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Muito bom estar aqui. Que coisa boa. Pela segunda vez. E assim, parece que já faz um tempão, né? Uhum. E a gente tá falando de menos de 6 meses e já aconteceu tanta coisa, viramos amigas. Sim. E muita coisa a gente vai contar hoje, né? Muitas, e estamos alinhando ideias novas e assim, fica coladinho aí que vocês já vão entender. Hoje já teve almoço, já teve risada, já teve meditação. Gente, vocês não têm noção. Já teve ideias novas. Ideias novas que nós vamos compartilhar aqui. Isso mesmo. Mas, Juju, quem ainda não te conhece, até por sinal, meu filho, faz favor, né? Tem um episódio maravilhoso pra você que é empresário aí, meu filho, tá precisando levantar seu caixa. Você vai assistir esse episódio aqui hoje, mas tem mais um episódio com a Juliana Turmina incrível. E quem é que não precisa ganhar dinheiro nos dias de hoje, né, minha filha? Com toda certeza, ainda mais no digital, né? Mas pra quem não me conhece, Aninha, Juliana Turmina, eu sou CEO da Beleza Natural, que é uma loja familiar de departamento que tem 17 anos, uma loja de bairro mesmo. E a partir da Beleza Natural, a gente desenvolveu uma metodologia de lives. Então, hoje eu ensino empresários a faturarem 3 vezes mais em apenas 2 horas de live. E não só isso, né? A metodologia de 1 ano para cá, ela cresceu de uma forma exponencial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e a gente vem ajudando não só empresários do ramo de vendas de live shop, mas também de lives estratégicas, de produto, de serviço. É um mundo onde as pessoas estão deixando dinheiro na mesa, não estão conseguindo fazer o que deveria, e hoje a Live Turminada, que é o nome da nossa metodologia, vem com esse braço, ensinar a pessoa do início ao fim como faturar no digital. Incrível. Muito legal. E assim, para quem ainda não está no digital, gente, o digital, eu sempre falo, é um caminho sem volta. Então, assim, às vezes você acha que não é possível com o produto que você tem fazer, mas a Ju mostra que é possível sim. Não existe o que não possa ser vendido em live, eu sempre falo isso. E tem uma outra frase, Ana, que a gente usou também e usa muito, que é: não se pode abrir a porta da sua loja física e não abrir a porta da sua loja virtual. Por quê? Incrível. Você tem todos os gastos que você tem numa loja física, aluguel, funcionário, tem o horário, né? Tem água, luz, telefone. No Instagram hoje, ou nas mídias digitais, você basicamente não tem custo, a não ser que você está investindo ali num tráfego pago, enfim. E por que você não utiliza essa mídia a seu favor? Ah, que eu tenho pouco engajamento, eu tenho 500 pessoas me seguindo. São 500 pessoas. Se você tiver um stories com 20 visualizações, às vezes você não tem 20 pessoas entrando na sua loja no dia. Sim. Porque o comércio ele tá muito acirrado, a concorrência tá muito forte. Então, por que você não usar o digital a teu favor? E de forma orgânica também é muito importante para você criar comunidade. Isso a gente defende também sempre, né? Com certeza. As duas coisas podem andar juntas. Então, a metodologia de live hoje, ela vem meio que para quebrar paradigmas também. Que você pode criar conexão com o seu cliente de uma forma online. Não precisa ser só no físico. Ô Ju, você me fez refletir numa questão, porque às vezes quando a gente abre um negócio físico, a gente também lá no início tem medo das pessoas não irem. E no digital também é a mesma coisa, só que a diferença é que você não tá precisando tirar. Às vezes para você montar um negócio físico, hoje tô falando para quem ainda não tem, né? Mas quem tem sabe que hoje para você montar um negócio físico, não importa o que você vai fazer, desde o simples até o grande, se precisa desembolsar muito dinheiro. Então, para quem já está, ou até mesmo para quem quer, é excelente, não adianta, você tem que estar no digital. É como se fosse uma avenida principal, gente. Se todo mundo quer um negócio na avenida principal, a internet aqui passa muita gente. E aí, Ana, entra num porém que muitas pessoas falam o seguinte, assim, né? Não tenho tempo pro digital, não sei como fazer, ou tentei, mas
que vão falar de mim? Vão achar que agora eu virei blogueira? As pessoas, elas têm um certo medo do que os outros vão falar, né? Então, tem várias barreiras aí que as pessoas se colocam e acabam não indo adiante. E aí usam essa coisa da falta de tempo para deixar esse projeto engavetado. E aí, quando você percebe que às vezes 15, 20 minutos do teu dia, de forma estratégica, é suficiente para você alimentar um Instagram hoje, claro, depois de muita prática, de muito treino, mas você sabe disso. Hoje em dia, com 15, 20 minutos, você faz o que tem que fazer ali e tá presente no digital, né? Sim. Então, é mais uma questão de começar e aprender. Não vai começar perfeito. Mas se você não começar, você deixa os concorrentes chegarem na frente. Sim. E isso é muito sério, porque daqui a alguns anos, meses talvez, quem tá só no físico não vai conseguir permanecer ou não vai conseguir pelo menos crescer. Crescimento tem que ser pro lado digital também, né? E outra coisa, né, Ju? Antigamente, você buscava uma empresa lá nos classificados. Um grupinho novinho não vai lembrar, gente. Então, já me entreguei aqui, né? Lasquei-me. Lá nas folhas amarelas, você ia nos classificados, né? Para saber aonde estava essa empresa hoje em dia. E daí, uma época, foi o Google. Quando veio a internet, tudo a gente buscava no Google. Hoje em dia, a gente não... A grande maioria das pessoas, o método de busca não é o Google, é o Instagram. E aí você tem um negócio e você não tem nem o perfil da tua loja, nem o perfil do teu negócio. Ai, mas eu tenho um café, eu não vou vender online. Mas precisa aparecer, né, Ju? Você tem que estar na mente do consumidor, independente se ele vai fazer a compra online ou não. Então, o digital hoje, ele serve para criar uma campanha institucional, você tá sempre em mente, né? O que antes o outdoor fazia muito, não tô dizendo que substitui, mas tem muita coisa hoje que você consegue resultado. Vamos pensar lá atrás, no carro de som, na panfletagem. Tem alguns locais, alguns municípios que ainda... Eu fui lá nos classificados, meu Deus, fui lá na carroção. Mas assim, a panfletagem, o classificado, o carro de som, são coisas que antecedem tudo que a gente vem tendo hoje. Tem alguns locais que ainda utilizam, que talvez faça sentido ainda, outros não, porque você sabe que a panfletagem hoje virou tráfego pago, que praticamente é o panfleto digital, os links patrocinados, o próprio Google, o carro de som hoje, a live, querendo ou não, ela é um carro de som amplificado, porque as pessoas estão com o celular na mão todos os dias. Virou uma extensão do corpo, né? O celular ninguém deixa de lado por mais de 15, 20 minutos. Você está sempre olhando. Então, essa movimentação faz com que a sua concorrência seja grande no digital também, mas que você esteja ali presente dentro do que você se propõe a fazer. Agora, se você ficar esperando abrir a porta e alguém colocar o pezinho para dentro da sua empresa, só por um jornal, por uma rádio, por um outdoor, por um panfleto de rua, já não se faz mais o mesmo retorno como antigamente. Então, algumas coisas você precisa unir, né? A mídia offline, que a gente chama com a online, mas muitas coisas hoje já estão transcendendo o que era o offline de antes. Aí algumas pessoas têm restrição, sabe, Ana? Falam assim, um pouco de medo. Eu não entendo, então eu não quero entender, já tô me virando bem, minha empresa tá bem até aqui, sem precisar disso. E aí cria uma barreira, porque fala, se manteve 15, 20 anos dessa maneira, não vou mudar. Só que se não mudar, se não virar a chavinha, pode até se manter, porque às vezes tem uma clientela boa, né? Mas não vai crescer. Sim. Ou vai chegar uma hora que alguém vai fazer idêntico ao que faz, mas com um digital mais elaborado, e aí vai acabar perdendo cliente. Então, tem que se aprimorar, tem que procurar entender, tem que estudar, tem que ir atrás. E a gente já falou várias vezes em off ou até aqui no podcast, conversem com pessoas que agreguem e pessoas que ensinem aquilo que você precisa saber. Hoje em dia tá muito mais fácil ter acesso a isso, né? Com certeza, com certeza. Ju, você comentou sobre... Como que você falou aí agora, Jesus, sumiu na minha cabeça, que a pessoa, ela pode não querer abrir porque ela tá bem aonde está. Comodismo, né? Mas aí eu te pergunto, você comentou que você tem uma empresa familiar há mais de 20 anos, então há 20 anos atrás você não abria lives? Não. O que foi que virou a tua chave para você começar a fazer isso? Ana, a loja, ela tem 17 para 18 anos. A minha mãe faz venda de porta em porta antes disso, então a clientela ela já vem do sistema antigo, né, para a loja. E nesse meio tempo eu
tenho a minha formação em publicidade e pós-graduação em marketing. Então, eu peguei a época da publicidade e do marketing, que o digital não era tão forte como é hoje, né? Me formei em 2006, então, assim, era muito mais só os sites, alguma coisa de e-commerce começando a acontecer ali, mas da forma como é hoje, não, né? Tanto que era muito mais arcaico a coisa. Quando eu saí da agência e entrei... assim, numa questão de o que vou fazer, porque eu não queria mais agência de publicidade, e aí veio a Beleza Natural, como uma união de forças ali, eu tive uma quebra, assim, um tempo que eu acho que eu não queria mais ser publicitária, eu me desmotivei um pouco com a profissão. Então, eu fui só pro lado administrativo, que era o lado da empresa. E aí veio a pandemia para falar para mim assim, volta aqui. O que você gosta é a venda de incentivar pessoas, né? Porque a publicidade você acaba propagando tudo isso. E eu, até a pandemia, olha, a gente tá falando de 2008, 2009 até 2020, né? 2019, 2020, nós estamos falando de 10 anos. Eu praticamente não fazia digital. Olha! E isso que eu vim de publicidade. Então, assim, eu fazia o digital, mas sem aparecer. Uhum. Então todo mundo fala, como é que hoje é tão fácil? Não é fácil, porque a pandemia me trouxe isso. Eu precisava chegar na casa do meu cliente com a loja em lockdown fechada, de alguma forma. E aí que desenvolveu a mentoria de lives, começou aí. Porque eu fui obrigada a criar um plano de ação que eu gostasse de assistir, porque eu sou um público difícil, assim, de me manter presa numa live, por exemplo. Então, eu traçando o roteiro, um programinha de TV. Então, hoje, a forma como é feito segura a audiência muito mais tempo. E também cria conexão com o patrocinador. Tem muita coisa que acontece ali. E aí, eu fui testando na Beleza Natural, o que hoje virou metodologia. Que incrível. A partir disso, os empresários começaram a ver os resultados. Aí, eu, obviamente, tive que começar a ir mais à frente da tela, né? E aí eu fui aprendendo e me desenvolvendo, e hoje tudo que eu aprendi e tudo que eu estudei, tudo que eu evoluí, os erros também, então todos compilados na metodologia, e a gente está atendendo hoje clientes assim de todos os nichos possíveis. Para você ter uma ideia, tem loja de colchão, tem material de construção, tem um despachante dos Estados Unidos que ele faz live com a gente, institucional, voltado para serviço, né? Que show! Tem academia em Minas Gerais, tem loja de tecidos em Minas também. A gente tá com uma carteira de clientes interessante em Minas, tem uma loja de joias online, assim, tem de tudo um pouco. Tem panificadora, restaurante japonês. Então, a gente faz desde o delivery, farmácia de manipulação. Então, tudo que a pessoa fala assim, Ju, dá para vender isso em live? Dá. Só que é feito uma estratégia, começo, meio e fim, para na hora do ao vivo, abriu a live, a gente sabe o ponto-chave que vai ser trabalhado. Então, tudo que eu já errei no passado, e todas não é nem erros, né? Todos os aperfeiçoamentos, hoje eu consigo colocar em pauta com todos os meus alunos, e assim, os resultados vêm sendo muito bacanas. Eu tenho muito orgulho de falar que hoje a equipe está crescendo, a gente já tem um segundo negócio, já é um segundo CNPJ, já tem 1 ano e meio aí de mentoria vendida, né? E assim, mais de 25, 30 alunos. Então, a gente está com potencial muito legal. Muito bom, Ju. E quando você fala sobre a dificuldade da câmera, ou aliás, dificuldade não, quando você fala sobre a pessoa ter essa insegurança na live e principalmente ter essa organização na live, é a mesma coisa quando você abre, pelo que eu entendo, quero que você me corrija, mas é a mesma coisa quando você abre o teu negócio físico. Tem organização, tem alguém que vai chegar, vai limpar, aí o pessoal de vendas vai estar a postos, vai ter alguém ali para embalar, que hoje em dia não tem mais lá os pacotes de presentes, mas antigamente tinha alguém que só ficava ali, e a live seria mais ou menos algo assim, por isso que tem que ter essa estratégia? Hoje eu trabalho com 7 pilares. Quando alguém me pede, Ju, como é que funciona a live? Hoje elas são 7 pilares. Então eu trabalho desde o Instagram, que é a base principal, até o pós-venda. Então, o que é o pós-venda? É o treinamento da equipe. Então, para te dar um exemplo, fizemos a live da Cacau Show agora, completou 1 ano que a gente faz live para eles, de Páscoa, inclusive foi agora que foi feito. Então, assim, eu não abro simplesmente a live sem ter antes um aquecimento, para que as pessoas sejam avisadas, tem os patrocinadores, tem toda uma preparação de roteiro, de estoque. Então,
a nossa metodologia, a nossa equipe entra a fundo no que o cliente precisa. Inclusive em quebra de objeções. Ah, não gosto de aparecer, não gosto de gravar vídeo. A gente direciona como tem que fazer, que texto que tem que usar, que stories que tem que postar, como tem que formatar um grupo VIP, por exemplo. Então, esse começo, meio e fim é pegar na mão mesmo. Por isso que o nosso trabalho é tão personalizado. É pegar na mão os 7 pilares. O ao vivo, para você ter uma ideia, tá no 5º pilar só. Então, eu trabalho 4 pilares antes, com notas. Realmente eu tenho nota, é uma planilha com notas. E eu vou conversando com o aluno e falando, como é que você tá hoje nisso aqui? Ah, não, então nota 2. Então, a gente precisa melhorar essa média para avançar o pilar. Só quando eu tô com uma média 5, 6 ali, é que eu marco a live, para você ter uma ideia. Então, eu vou trabalhando várias caixinhas até chegar na live. Quando chegou na live, o trabalho não terminou. Fechou a câmera, fechou a live, no outro dia tem o pós-venda, que é o treinamento dos funcionários, como que eles vão abordar esses clientes que compraram na live, como que eles vão fazer para aumentar o ticket médio, né? Porque às vezes você vende um produto, mas você pode vender mais. Então, toda essa estratégia, ela é feita dentro de um mês, né, ali, a mentoria hoje ela é semestral, elas são 6 meses de mentoria, e aí ao longo dos meses a gente vai traçando as lives dentro da estratégia, né, então agora em maio tem muitos que querem live pro Dia das Mães, a gente já tá se antecipando e trabalhando há 2 meses antes, como que vai ser essa estratégia para mães, então não é algo que você faz aqui, resolvi abrir, vou abrir agora e vou fazer, é bem completo, complexo, e por isso que a equipe hoje, ela tá crescendo, porque diariamente a gente acompanha todos os alunos, assim. É feito um checklist do que eles precisam fazer, de como resolver, para que na hora do ao vivo eu tenha um resultado satisfatório. Que a maioria, Ana, tem medo de abrir live, não ter ninguém, a audiência não aparecer, de não vender nada, né? Eu acho que são os principais pontos. Ou de falar assim, meu produto não vende em live. Acho que são os 3 pontos principais. Com tudo que a gente já traçou até hoje, eu consigo te provar que dá para fazer live de qualquer coisa. Sim. Que você, com um trabalho bem feito de pré-aquecimento, você consegue ter uma audiência ali qualificada, não uma audiência só de curiosidade. E que você consegue ter um trabalho de cadência, de tempo. Você vai conseguir ter uma carteira de clientes que vai te acompanhar ao longo dos meses, que é isso que é o mais importante, não é uma live só. Com certeza. Ô Ju, e se a pessoa, por exemplo, o empresário vai falar assim, eu quero muito começar a ter as lives, né, aqui na minha empresa, mas eu não tenho tempo físico, é interessante para ele oferecer esse treinamento para alguma pessoa da equipe? Hoje, qual que é o primeiro passo? Quando o empresário me contrata a nossa equipe, a gente faz uma reunião de alinhamento, é importante o pessoal saber como é que funciona, né? Uma reunião de alinhamento para saber como que tá a saúde do marketing da empresa, né? E aí se tem alguém também trabalhando, porque muitos são eu empresa, não tem essa pessoa que está fazendo isso ainda. Eu trabalho hoje com alunos que ele é o dono, mais um funcionário só, e tem pessoa com 2 funcionários às vezes, e eu trabalho com empresas que têm 8 ou 9 lojas, então assim, que tem departamentos grandes, tem e-commerce, tem marketing externo, interno, então a metodologia hoje ela serve para todo mundo, o passo principal é saber qual é a maturidade naquele momento. Então, assim, como que a empresa tá naquele ponto. E a partir desse ponto, a gente já traça um plano de ação, que é um plano de ação, primeiro é semanal e depois mensal. E a gente vai acompanhando. Então, assim, não tenho tempo, mas tem o fulano aqui que faz. A gente monta um grupo das pessoas que trabalham comigo, do empresário e da pessoa que vai resolver isso. E ali a gente traça o plano que tem que ser executado na semana. E diariamente a gente cobra essas pessoas do que elas têm que fazer. Então, assim, se não sair aquilo, a gente adia a live. Porque eu preciso daquelas ações acontecendo para esquentar o público. Com certeza. Então, muitos falam assim, Ju, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Mas como é que estão as tuas vendas? As minhas vendas caíram. Então, como é que você vai atrair? Eu vou pensar em outra coisa no comercial. Não, você tem que pensar no marketing. Então, o marketing vai te atrair, gente. Então, se você cortar o marketing agora ou deixar para pensar no marketing depois, você vai ter um problema lá na frente, né? Então, de uma forma bem passo a passo, bem rápida e bem estratégica, porque nem todo mundo tem tempo, né? A maioria não tem tempo, é direcionado. Sim. Um ponto que eu acho que faz a metodologia ser algo diferente, eu sou empresária. Então, eu vejo o pouco tempo que eu tenho para executar algumas coisas. Então, eu me coloco na visão do outro. Então, como empresária também. Até assim, olha, não gasta nisso,
investe nisso, né? Então, eu passo uma visão estratégica do que eu faria como empresária. E é por isso que o plano vem sendo tão personalizado, porque até alguns alunos falam, Ju, parece que você entra como sócia, porque eu divido todas as dores deles, assim. E a live é só uma cerejinha de bolo, é o fechamento mesmo. Que show. Ô Ju, mas é muito provável que tem alguém em casa agora que vai estar falando assim, ai, mas que garantias eu tenho de contratar esse serviço e realmente saber que vai dar certo, que eu vou destravar, que eu vou conseguir? Eu gostaria que você falasse sobre os números, os resultados. Que resultados a live traz? Falando assim, ó, do Faz Me Rir, que é isso. Faturamento, porque eu sei, garoto e garota aí de casa, que é isso que você quer saber. A live hoje, ela tem vários aspectos, né? Claro que a gente precisa finalizar com venda. Tanto que alguns alunos chegam e falam para mim, Ju, mas eu não tenho um produto para venda. Eu tenho um serviço, né? Vou pegar o exemplo do próprio despachante 55, que é lá dos Estados Unidos. O que eles fazem hoje? Eles regularizam a situação de brasileiros lá, né? Que estão precisando de documento, passaporte, título de eleitor, algum problema de documentação com o casamento. Então, eu não posso vender isso em live, certo? Eu não posso vender uma certidão de casamento, um título de eleitor, né? Um visto. Sim. Porém, quem procura uma empresa assim, procura alguém com responsabilidade, com autoridade, porque às vezes estão lá de forma ilegal. Então, não pode ser uma procura no Google. Então, o que é feito hoje na live? A gente mostra a autoridade deles no assunto. Responsabilidade, autoridade, criação desse conteúdo que eu preciso passar. Só que, ao mesmo tempo, eu também faço uma estratégia de venda, que é, quem tiver interesse no que a gente está conversando ali, a gente chama convidados, fala sobre assuntos específicos. Se digitar eu quero nos comentários da live, vai ter acesso a uma consultoria gratuita com eles, que hoje é cobrado quando não é feito em live. Que é assim, Ana, o que você precisa, qual é o documento que você tem. Então, assim, esse direcionamento hoje a empresa cobra. Em live é vendido, na verdade, de forma gratuita, né? É dado de forma gratuita. Só que isso potencializa na sequência o contato do comercial com essas pessoas e gera venda. Então, o que a live hoje serve para muitos? Como isca. Para que você atraia o público qualificado para o teu negócio. Então, esse é o ponto. Faturamento exato da hora da live, você também tem resultado, mas normalmente com live shop, com live de lojas, assim, vendendo um copo, uma caneta, um celular, porque aí você tem retorno. Então, assim, se eu for te falar números, a gente já teve loja de colchão, por exemplo, que vendeu 8, 10 colchões em uma live, que é difícil você falar em venda de colchão, que aí nós estamos falando de 3 mil cada colchão, mais ou menos. O colchão não é uma coisa que você fala assim, eu vou dar uma volta, vou sair comprar um pãozinho. Vou aproveitar e vou sair comprar um colchão. Não compra colchão todo dia. Sim, e conseguiu esse resultado. A gente teve, assim, resultados incríveis com a loja de colchão. Frutaria, de vender ali 80 sacolas, que é 80 atendimentos, vendendo fruta, verdura, legumes, banana, maçã, alface. Então, assim... Aí eu falo, quem que não compra verdura? Quem que não compra legume? Só que em live é algo diferente, porque você fala, como é que eu vou vender isso em live? E o faturamento deles na sequência foi 2 vezes, 3 vezes maior do que um dia normal sem live. Outro caso, clínica de estética. A gente vendeu 20 procedimentos estéticos em 45 minutos. Que normalmente são procedimentos que você tem que tomar um cuidado para mostrar também, por causa de legislação. Então, tudo isso é muito... colocado em um ambiente seguro ali, né? Controlado. Tem o cuidado. Tem todo o cuidado, não sai falando, né? Sim. E aí, as lives normais de live shop, depende, o Cacau Show, a gente chega a levantar 15, 20 mil em uma live, as nossas também, a da Beleza Natural. Então, depende muito qual é a estratégia. Mas, assim, posso te precisar com toda a segurança. Sempre você tira algo positivo de alguma live aberta, se ela for bem estruturada. Ou é a longo prazo, por exemplo, loja de móveis. As pessoas não estão precisando de móveis naquele momento da live. Mas se elas precisarem amanhã, elas sabem a quem recorrer, porque em algum momento elas foram ativadas naquela relação, né? Então, farmácia de manipulação, por exemplo. Todo mundo acha que farmácia tem que ser só com receita, farmácia de manipulação. E não é. Em live eu mostro que tem balme, que tem creme, enfim,
Para isso tem ômega 3, tem outras coisas. Colágeno. Tem várias colágeno, ômega. Ácido pantotênico para cabelo, coisas para unha, para fortalecimento. E a gente vende muito em live de farmácia de manipulação. Por quê? Porque é explicado para que serve, é dado uma isca, né, um benefício para quem tá comprando em live. E aí, o que a live ela faz para esses empresários? Que eu acho que é o ponto mais importante de todos. Atrai os clientes certos. Muitas pessoas não conhecem o ponto físico antes da live. A live faz com que a pessoa vá até o local para retirar ou se conecte de alguma forma e passe a comprar naquele local. Então, ela é um outdoor ambulante, ali na mão, online. Eu falo que a live hoje, ela toma uma proporção, porque se você deixar gravado ainda, as pessoas podem assistir depois, que você não tem com nenhuma outra mídia, a não ser que você gaste muito. E fora que o custo é praticamente zero, mesmo que você não tenha uma metodologia. Se você abrir o Instagram hoje, quanto que te custa para fazer uma live? Nada. O Instagram te entrega, claro. Tem poréns ali, né, que você pode aumentar a entrega. Mas hoje, você não tem gasto para isso, né? Ô Ju, mas então, falando em números, em porcentagens, uma empresa que faz a live uma vez no mês, 2 vezes no mês, ela, por exemplo, aumenta o faturamento em 20%? Chega a dar um número assim? Depende do negócio, Ana, mas o que eu vendo muito é assim, a live, a metodologia se paga. Então, se alguém tem dúvida de contratação, de metodologia ou qualquer coisa assim, eu falo, faz a primeira live. Vamos colocar em contrato. Se você não se sentir à vontade, você não precisa fechar os 6 meses, porque o contrato são 6 meses. Então, se no primeiro mês você não estiver satisfeito com o retorno, não tem problema. Então, isso é uma garantia, por quê? Porque no dia seguinte, a movimentação da loja é outra. O boca a boca é outro, que as pessoas estão falando. E aí, o que você fatura, realmente, 2 dias depois, você fatura 3 vezes mais do que você faturaria num dia normal, sem live. Olha que show. Agora, o que isso acontece nas próximas semanas também. Então, vou te dar um exemplo. Hoje a gente tá gravando aqui, à noite eu tenho uma live de chinelos na Beleza Natural. Então, a gente segmenta porque é muito produto. Então, hoje vai ser só de chinelo. O meu prazo de retirada das pessoas que comprarem hoje em live é até dia 30, porque isso é fechamento de mês, tá? Então, hoje eu vou ter um número grande de pessoas comprando. Porém, amanhã eu vou ter um número grande de pessoas que não puderam estar presentes na live, mas que assistiram ela gravada e que vão lá porque eu vou potencializar isso para 2 dias com o mesmo preço na loja física, mesmo preço da live. Então, tudo aquilo que foi apresentado no virtual vai estar valendo na loja física por 2 dias, o que sobrar de estoque. Então, o que eu gero com isso? Movimentação. Com certeza. Pessoas que não estavam querendo comprar um chinelo, hoje elas podem comprar por impulso. Sim. Amanhã elas vão para retirar um chinelo, elas vão lá e vão comprar outra coisa. Eu fui lá dar um oi pra Ju, minha filha sair com a sacolinha. Você tá entendendo? Qual que é o meu objetivo hoje? É levar o cliente para dentro da empresa. Ou fazer o primeiro contato dela com o empresário. Se o comercial dele, se os vendedores forem bons, se o produto for bom, ele atrai e ele segura. Com certeza. E é esse o nosso pós-venda, né? Que a gente trabalha também. E já vou fazer um merchan na minha filha, que hoje eu estou usando o gloss da Beleza Natural, né? Por favor, olha aqui, estou usando o gloss da Beleza Natural. Foi um presente da minha amiga aqui. E a gente tá transmitindo via live, né? Por isso que eu tô virando o celular aqui, ó. Você acha que eu vou fazer um podcast sem transmitir via live? Como a rainha das lives não fazendo uma live? Impossível, né? Impossível. Verdade. Vamos contar pro pessoal de casa uma conversa que a gente teve hoje? Vamos. Mas antes eu vou contar um testemunho. Então vamos lá. Vamos. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu falo que é um tanto contraditório, eu já falei isso pra você, né, Ju? Eu sempre tive muito problema com a câmera. Então, assim, bloqueava, travava, insegurança, assim, total. Até que no estúdio, pra mim, foi mais fácil. Mas pegar a câmera do celular e fazer um vídeo, pra mim, gente, vocês não têm noção do sacrifício que era. Meu Deus do céu. Aí conheci a rainha das lives, e assim, nós duas falando foi muito engraçado, porque a gente se encontrou, era tudo muito rápido, eu não conhecia a Ju, conversei com ela somente por mensagem, fiz o convite, ela aceitou, chegamos no estúdio, começamos a conversar assim rápido, nessa velocidade aqui que eu tô falando. A gente conversa no 5.0. Muito rápido, 2.0 fracos.
E aí começamos a conversar e eu falei pra ela, falei, Ju, eu tenho uma trava, eu não consigo fazer. E fiz ali uma reclamação. Ela falou, não, Ana, você vai, não vou contar o que você falou, porque isso é um segredo. Que será revelado. Que será revelado. Eu falei, não, Ju, mas eu não consigo. Então ela falou, não, Ana, você vai fazer isso. Eu, não, é só assim. Eu falei, sério. Gente, eu saí do estúdio. Aí eu sou uma aluna. Eu sou uma aluna que aplicada, eu executo. Não deu nem tempo de sair, ela já estava aplicada. Gente, eu já tava lá, nervosa, é claro, né? Não vou falar pra você, mas eu fiz e assim, hoje em dia eu tô até cara de pau brincando com o microfone do Silvio Santos aqui. A Ana é aquele caso que 80% das pessoas no Instagram tem, Ana. As pessoas se bloqueiam. Sim. E aí nessa conversa de hoje que a gente teve, até vou, né, passar o que a gente conversou e provavelmente isso já virou um outro negócio, as pessoas me procuram muito para entender como virar essa chave. Sim. Como sair do digital de uma forma leve, assim, né, transmitindo coisas boas de forma leve, o que postar, como postar, o que fazer, como se posicionar. E às vezes a minha experiência... com um toque ou dois que eu dei pra você, fez você virar a tua chave. E eu fico muito feliz de ver hoje, assim, eu acompanho você ali e vejo você fazendo ali de dentro do carro e hoje brincando, correndo e não sei o quê. E isso conecta as pessoas. Só que você precisa, às vezes, de um direcionamento. Então, você foi lá um caso de sucesso lá atrás e eu vejo que os meus alunos hoje passam por isso também, porque na metodologia eu ensino como destravar. Só que tem muita gente, que foi o que conversamos hoje na hora do almoço, que não tem a intenção de fazer live. Tem algum outro tipo de projeto que às vezes não precisa ter live. Eu já tenho até um nome pro teu negócio, Ju. Então, nossa, mãe, destrava com a Juliana Turmina. Destrava! Eu pensei num destrava turminado aqui, que você acha? Pronto! Aí. Perfeito! Porque assim, as pessoas às vezes elas não têm o produto live para live, mas elas precisam disso no dia a dia. Então, me coloco à disposição. Depois vai ter o Instagram ali que você vai deixar, né, pro pessoal seguir, enfim. Lógico. Ou @juturmina, né, se vocês quiserem seguir, @ju_turmina. E aí, quem assistiu o podcast, vou até fazer isso, Ana. Pode. Pra ajudar. Quem assistiu o podcast, quiser ir no meu direct falar, vim pelo podcast da Ana, a gente combina um diagnóstico gratuito, pode ser? Ou coloca aqui nos comentários. Ótimo. Eu quero. Ótimo, perfeito. Eu quero. Coloca aqui, porque eu entendo, às vezes você vai falar assim, porque eu entendo que muitas pessoas querem estar no digital. E eu vou falar que precisam estar no digital. Você pode ser um médico, você pode ser um dentista, você pode ser uma dona de casa. Não importa, você não precisa ser uma pessoa que vá trabalhar com o Instagram como, por exemplo, a venda. Mas você sempre tem uma coisa boa para dividir. Todo mundo tem. Exatamente. E por que fica... E às vezes você vai falar assim, nossa, mas como que eu vou dividir a minha rotina Não quero abrir a minha casa, mas às vezes você tem pequenos conhecimentos que, gente, só quem sabe, quem é dona de casa sabe as dificuldades de uma dona de casa. Mãe, professora. Então, assim, às vezes você quer fazer isso no teu interiorzinho, você nem comenta pra não dar polêmica, né? Porque, gente, pá, tacar pedra não falta, Sim. Né? Mas se você tem essa vontade, coloca aqui, eu quero... E aí, agora vai sair novo negócio da Juju. Vamos. Desbloqueia, porque, gente, desbloqueia. Eu sou prova disso. Falei, Ju, você precisa elaborar esse produto pro pessoal que tá em casa, porque eu conheço muitas pessoas que, assim como eu, tem essa trava. Eu tinha, né? Eu tô mais cara de pau, usei óleo de penoba também, gente, de manhã e de noite. Mas assim, são muitas pessoas e assim, que tem um conteúdo bom, que vai ajudar, que vai agregar, e só precisa destravar. E assim, né, baseado na nossa experiência, né, de vida, né, porque nós estamos falando de outubro pra cá, nosso primeiro contato. De outubro pra cá, o teu crescimento, né, foi exponencial. Sim. Você sabe que não foi só esses toques, mas assim, às vezes uma sacada, uma conversa, também melhora a autoestima, ajuda, interfere de forma positiva. Eu já faço isso para os meus alunos hoje, só que eu faço hoje no meu primeiro pilar, naquele que nós falamos que são 7, eu já faço esse primeiro pilar para finalizar com live. Então, nada mais do que eu vou é transformar esse primeiro pilar em um produto para pessoas que não precisam dos 7 pilares, né? Mas precisam de alguma forma se conectar com o digital e quebrar barreiras, e aí a gente vai falar de várias barreiras que todo mundo
cria, né? E alguns criam pra gente também, né? Sim. Dizendo, você não pode, questão de vida profissional, vida social, vida familiar. Tem como fazer isso. Uma das dúvidas da Ana era 2 Instagrams, o que eu faço? Eu lembro disso. O que eu faço com 2 Instagrams, o que eu posto, onde eu reposto. Vou cancelar um, pra quem vai ficar com 2. Junto 2, faço. E aí, acho que a estratégia lá de trás foi bem resolvida, né? Sim, e ainda estou no caminho. Gente, aquela conversa... De meia, 15 minutos. Não, rapidez. Eu ainda estou aplicando o que a gente conversou ali no 5.0 do WhatsApp. Não tenho 5, mas foi o nosso bate-papo. Eu ainda coloco em prática, Ju. Sim. Eu ainda tô... Imagine uma mentoria terminada. Mas... E às vezes você me manda um áudiozinho, né? A gente já responde com outro áudio quando eu vejo ela tá executando. Olha aqui, ó. Cheirinho de sucesso. Boa. Arrasar, ainda mais. Ó, com você de madrinha. E aí vão ter outros projetos, porque tem coisa tua nova também, né? Com certeza. Hoje rolou de tudo, hein? Deus sabe o que faz, a gente não morar muito perto, né? Nossa, porque senão... a gente não ia trabalhar. Não ia trabalhar. A gente não ia trabalhar, Ou ia trabalhar tanto que não ia ter tempo pra todos os projetos, porque só hoje já surgiram uns 3. Não, ia ser só podcast live, minha filha. Mentoria, assim, tudo na hora. Estamos iniciando uma mentoria agora, ao vivo. Exato. Ai, Ju, que gostoso. Exato. Que gostoso. Deixa eu até ver. Olha aqui, minha filha, a hora voa. A hora voa. E o pessoal aí? Aqui tem o pessoal da live aqui. Conta aí o pessoal da live. O pessoal participando, entrando. Pra quem tá em casa e falou assim, como assim o pessoal? Gente, a rainha das lives tem que estar com uma live aqui, né? Estamos ao vivo no Instagram e estamos gravando esse episódio. Isso. Estamos gravando esse episódio, tá ali, né? Gente, tem uma galera! Oi, amores lindos! Tudo bem? E vai ficar gravado, tá? Então depois vocês assistam e vai estar com o link do podcast da Ana também. Perfeito. Eu já quero ver aqui nos comentários. Eu quero. E quem tá ali no Instagram, coloca no Instagram. Pode colocar aqui já. Coloca no Instagram. Eu quero. Eu quero que ali a gente já vai entender. Nossa, Ju, já tô com um monte de ideia. Então pronto. Você sabe que daqui... o cheiro de queimado é daqui, tá? Não é os fios, é daqui, ó. Tem outras ideias pra você, mas isso numa próxima, então. Porque senão a gente não vai dar conta. Nossa, Ju. Mas é muito legal ver o crescimento das pessoas. Eu comento, Ana, assim... Muitas pessoas pensam que é demagogia, que é aquela coisa, tá tentando ajudar todo mundo, não existe ajudar todo mundo. Eu venho de um bairro, de uma cidade que todo mundo se conhece, né? Que é Campina Grande do Sul, né? Que é próximo aqui a Curitiba. Então, eu sempre acreditei no comércio local. Que se o dinheiro fica localizado ali, se o dinheiro gira entre as pessoas da região, é muito melhor para todo mundo, né? Porque ali você tá movimentando. Isso eu já falo há 5, 6 anos, 7 anos já sobre. E as pessoas acho que não estavam prontas para escutar esse discurso lá atrás. Hoje, algumas pessoas falam, Ju, você já falava isso há tanto tempo. E hoje eu percebo que as parcerias que você fazia não era para aparecer, era para justamente juntar e unir. Então hoje eu tenho muitos parceiros lá na região que me dão também esse viés para divulgar negócios que não são meus. Sim. Então as pessoas hoje compram muito a Ju Identidade para divulgar um negócio, porque eu também não pego aluno, Ana, até não vou falar nomes, óbvio, que eu não confio, sabe? Com certeza. Então assim, se não vai entregar um produto de qualidade, se não vai ter um pós-venda legal, eu não vou pegar a live por pegar. E assim, não pego o concorrente também da mesma região, porque eu não acho certo. Então eu não vou ficar pulando de cliente em cliente. Então, o meu projeto é com aquele cliente, depois que finalizou, se ele não quiser renovar o contrato, passou um período, aí sim. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo renova. Então, eu também não tenho esse ponto. Mas lá atrás, falar desse assunto era algo que parecia utópico. As pessoas não acreditavam muito, né? Parece que você quer só aparecer ou crescer em cima de outros empresários. Hoje as pessoas percebem. E outro ponto que eu não falei no podcast anterior, na beleza natural, tinha muito aquela coisa assim de pegar influencer, sabe? E eu sempre fui um pouco contra a pegar influencer pronta, assim. Eu acho o trabalho de influencer louvável, acho que as meninas vêm fazendo hoje sim, mas para a minha empresa, eu notava que eu queria um pouco mais. Então, o que eu fiz lá atrás, e é um projeto que eu tenho que voltar, se falta tempo, eu criei influencers para beleza natural. Então, eu pegava clientes que tinham, né, eu tinha feeling ali, achava que poderia virar influencer, e fazia a proposta. E ensinava a destravar, a como editar, como fazer o vídeo, o que eu queria.
E hoje, assim, eu tenho várias que viraram influencer depois disso. Várias que hoje estão com uma carteira de clientes enorme, que não eram, que assim, quando eu falei a primeira vez, eu falava assim, não, você tá doida. Eu não sei fazer isso, eu nem tenho qualidade de celular para isso. Então, assim, eu não tô falando de 3, 4, tô falando de pelo menos 2 mãos cheias aí, de 10 pelo menos que já saíram de dentro da beleza natural. Então, você influenciar pessoas não é só em live, não é só no digital, você influencia no dia a dia. Com certeza. E isso eu gosto de transparecer também no que eu faço, né? Todo mundo crescer junto é algo que pra mim faz muito sentido. Não é só financeiro, entendeu? Sim, com certeza. Então isso também fica como aprendizado de vida. Eu acho que eu tenho uma filha, eu sei que daqui a um tempo talvez ela vai precisar de alguém que eu ajudei. E isso é uma roda, né? As pessoas elas vão se encontrando e vão se ajudando. Com certeza. Ô, gente, para você que tá em casa, deixa eu falar, já falei, vou falar de novo, e é com amor. Vocês têm que andar com pessoas que vão acrescentar coisas na tua vida. Se às vezes você tem aquele amigo que fica no seu pé, que fica sempre sendo negativo, falando que não dá. Imagine, você fez lá um dia um vídeo, a pessoa, imagine, agora vai ser blogueira. Meu Deus, essas pessoas, vai saindo, vai saindo. Ande com quem vai te ajudar a crescer, que vai te pegar pela mão, que vai alavancar. Não fica preso nessas pessoas, não. E eu vou falar mais. Existem pessoas que carregam chaves. Eu vou dar esse nome. Carregam chaves que vai te ajudar a abrir portas. Entendeu? Então são com essas pessoas que você deve andar. Não, e assim, mentor é para uma vida toda. Então você vai ter agora a Ju, que vai te ajudar tanto na... Eu tenho mentor, né? Olha aí, você vai ter a Ju agora que vai te ajudar nas lives, vai ter a Ju que vai te destravar na internet e depois você vai ter novos mentores em outras áreas, mas você tem que escolher pessoas que vão te ajudar a crescer. Larga de ficar andando quem te puxa pra trás, meu filho. Ana, deleta! Sabe o que, acho que também a gente não conversou sobre isso. Eu tenho uma mentoria, faço parte de uma mentoria para beleza natural, porque ninguém nasce empresário, né? Ninguém pode ter uma formação administrativa, sim, mas gerenciar uma empresa, hoje é difícil uma formação que faça isso do começo ao fim. Então eu senti que era necessário eu ter uma mentoria de gerenciar a empresa, a beleza natural. Quando eu entrei na mentoria do Daniel Reich, que é hoje o meu mentor, e eu fui a primeira imersão em São Paulo com eles em 2023, acho que foi março de 2023. Quando eu sentei em mesas, assim, de pessoas que eu não imaginava conhecer, né? Então, pessoas, assim, de diversos nichos. E eu ali, né, me considerando pequenininha, porque a gente sempre tem isso, né? De que a gente tá num ambiente ali, mas é menor do que os outros. E isso é uma coisa que eu já parei de falar, porque a gente atrai, né, essa energia. Sim. E ali... eu via empresários, também não faço questão de falar os nomes agora, mas assim, que faturam milhões, perguntando qual era, como é que eu tinha chegado naquele número com live? Porque eu fazia nessa época, não tinha uma metodologia ainda. E aí, a partir dessas conversas, é que surgiu a metodologia de lives, de outros empresários se interessarem pelo processo e pelo projeto. Terminamos a imersão ali, a palestra, acho que foi num sábado, 6, 7 horas da tarde, teve um jantar, que alguns foram para jantar, e aí a Luísa, que é o braço direito do Daniel, gestora de projetos, falou, Ju, por que você não cria uma metodologia? E aí o Leandro Rosadas, eu até falo dele em outros podcasts, ele é mentor de supermercadistas, então ele ensina donos de supermercado a venderem mais, em todos os segmentos, uma organização de gôndola, administrativo, ele é um cara assim super renomado. Aí nós sentamos um do lado do outro na pizzaria, e aí eu falei, Rosadas, o que você acha dessa ideia? Daí ele é um cara super direto, bem direto, inclusive. Não vou falar exatamente as palavras que ele falou, porque ele fala com palavrões. Mas o Leandro falou assim, resumindo, por que você não fez ainda? Aí eu falei, porque eu acho que acha nada. Ele me conheceu ali, né? Acha nada. Vamos fazer e você vai começar a fazer agora. Eu falei, como agora? Ele pegou o celular dele, eu vou até postar esse vídeo hoje. Se eu acho que eu consegui editar ele, eu vou postar ele hoje. E as pessoas gravando, ele pegou o celular dele, abriu uma live do celular dele, eu do lado aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na imersão do Daniel, a gente tá jantando. Eu conheci uma mentora de lives. Eu ainda não era mentora de lives. E agora, se vocês querem... Daí ele me falou, o que você quer vender? Eu falei, faturar 3 vezes mais em 2 horas, porque é isso que eu faço. Dele, ela vai vender 3 vezes mais em 2 horas pra qualquer empresa. Então, você começa a seguir o perfil dela. E assim, todo mundo na mesa e a gente ali. E ele abriu e me apadrinhou
com isso. Ai, que lindo. Então tava o Daniel, a Luísa, ele. Então, assim, esse momento foi um momento de start na metodologia. Então, pessoas que acreditaram no meu processo. Sim. Não que eu não faria isso depois de 1 mês, 2, mas aquele empurrão naquele momento fez eu falar, agora eu não volto atrás. E aí finalizou, ele fechou a live, todo mundo aplaudiu. Aí sabe quando você vê que você tá no caminho porque você tá ajudando pessoas? E eu não parei mais. Então isso nós estamos falando de 1 ano e meio. E lá sem nenhum aluno, hoje com mais de 30. E todos com resultado. Então se eu não tivesse esse apoio, sentar nas mesas certas... Com certeza. E pessoas que têm esse feeling de te levantar pra cima, que eu acho que você faz muito isso no teu podcast. Eu tenho meu podcast, eu gosto de trazer pessoas que agreguem sempre. Com certeza. Faz parte da vida. Se a gente não tiver pessoas ao nosso lado que tem um pensamento e energia positiva, tanto na amizade, quanto na família, quanto no trabalho, a tendência é a gente se diminuir. E deixar um projeto que às vezes é muito bom engavetado. Sim. Então, eu falo que hoje eu tenho pessoas que me fizeram chegar hoje onde eu tô. E isso que é um nível que, assim, pra mim é muito legal. Mas eu sei que eu tenho muito ainda pra chegar. Com certeza. Mas o podcast eu só tirei da gaveta porque a Jeane, meu braço direito, falou, Ju, tá na hora. O Daniel tá sempre junto, a Luísa. Eu tenho pessoas, amigos incríveis, assim, em todos os setores, que falam, vai que a gente tá junto, vai que a gente faz, vai que eu acredito em você. Então se cerquem de pessoas que por mais que você pareça uma ideia doida, se a pessoa... Essas são as melhores. Se a pessoa curtir, gostar de você, ela vai falar assim, ela vai lá e faz. Vai. Né? Tem que executar. Ontem mesmo, se vocês puderem ir no meu perfil, vocês vão olhar lá, esse meu cliente da Despachante 55, ele mora em Nova York. Aí eu pedi pra ele, falei, o nome dele é Warley, falei, Warley, se você tá gostando da metodologia, porque nós estamos fechando 6 meses agora, e ele vai renovar. Eu sempre peço para os meus alunos gravarem um depoimento, falando porque gostou, prova social, né? É para eu poder postar no Instagram, né? E mostrar vocês e tal. Ele não fez só um depoimento, ele foi na Times Square. Eu vi. E eu falei, só faltava a minha logo aparecendo atrás da Times Square. Então, assim, isso faz a vida valer a pena. A gratidão das pessoas, porque você sempre entrega um pouco mais daquilo que vocês propõe a entregar. Eu sempre entrego mais. Eu falo, minha metodologia é essa, quando eu vejo eu tô entregando essa, o Daniel fica doido comigo. Porque não pode, né? Mas eu falo, não, gente, eu não posso ver a pessoa errando. E deixar. E falar, mas tantos reais pela minha informação, jamais. Então, se isso não me fizer crescer em escala, pelo menos eu tô crescendo como pessoa, como profissional, e lá na frente eu vou colher os frutos. Mas não tem como não crescer, minha amiga. Não tem como, não adianta. Mas nem tudo é dinheiro, né, Aninha? Não, nem tudo. Não, e nem falando sobre isso, mas é que são as consequências do trabalho. São. Se você se dedica, se você doa mais, se você faz mais, você sempre vai ter mais. Perfeito. Se você vai lá, faz um trabalho mal feito, faz de qualquer jeito, acha que porque tá sendo pago, obrigado a fazer A e B, não vai fazer C, você sempre vai ficar ali. Não, e assim, cada um tem sua religião, mas eu tenho Deus muito forte comigo. A gente faz isso... Às vezes, o que o outro vai pensar? Não. A tua paz consigo mesma. Você tá fazendo isso, tá te trazendo paz? Mas o outro vai me julgar. Você tá bem com aquilo que você tá fazendo? É dentro dos teus preceitos, do que você acredita, né? Do que você segue ali em relação a Deus. Então, se pra você tá tudo bem, deixa os outros falarem, deixa as coisas acontecerem em paralelo. Sim. Porque o que é pra ser seu, se você estiver plantando bem, vai acontecer, né? E tem mais uma, né, Ju? Eu acredito que, como você teve essa situação e ainda confirma o que eu realmente acredito, se a pessoa, ela tá acima, ela sempre vai te puxar pra cima. Se a pessoa tá abaixo, ela sempre vai te puxar pra baixo. Exato. Não adianta. Então, assim, olhe sempre com quem você anda. Se a pessoa vir com... a boca fala do que tá cheio o coração. Pronto. E tem mais uma, gente. Quando a pessoa abre a boca para criticar alguém, ela tá falando sobre ela. Então, se ela falar que, mas você não é capaz, ela tá falando que ela não é capaz. Então, pare de ficar olhando porque A e B está falando. Acredita no teu projeto e vai pra cima, meu filho. Cola aqui na Juliana Turmina que vai ser sucesso. Exato. Pronto. Cola na Ana. E cola na Ana também, porque quem anda comigo se dá bem. E como é que é? Se não quiser que eu vá, não me convide, quem anda comigo lancha no recreio. Aqui é só sucesso.
Parece que a gente se conhece há anos, né? Nós estamos falando de menos de 6 meses. Não, Juma, nós somos amiga há anos a curto prazo. É que eu já não sabia ainda. É que a gente é pocket, resolve tudo rápido. Isso mesmo. Ai, amada, obrigada pela tua participação. O tempo voou, como sempre. Eu fico feliz de poder falar para as pessoas que projetos como esse saem de mesas. E pode ser de qualquer mesa, mas assim, que sejam mesas que tenham pessoas que queiram te ajudar sempre. Sempre, com certeza. Tem muita gente vendendo metodologia, mentoria, consultoria, coach. Enfim, vá naquilo que você acredita, vá naquilo que faça sentido para você. Agora, não fique adiando planos. E, às vezes, como a Ana falou, você tem muito para ensinar. Tem muitos alunos meus que hoje eu já consigo visualizar que podem virar mentores nos seus negócios. E aí eu falo, não, Ju, não, porque eu tenho medo. Falei, então a gente vai começar a traçar um plano B agora, porque além das lives, você como pessoa física tem muito a falar, não só como CNPJ. E aí entra um outro ponto que esses dias eu estava discutindo com a Giane, que trabalha comigo também de novo. Lá atrás eu falei assim, Gê, eu vou parar um pouco com a questão de trazer outras influências, que são as clientes, né, para a loja, porque eu tô achando que a própria influencer tem que ser eu, ou uma de vocês na loja, ou minha mãe, que é minha sócia, porque nada melhor do que influenciar dentro da sua empresa você, né? E isso ficou lá atrás. Aí veio um postzinho do Ali da Cacau Show esses dias falando sobre isso, né? Que agora tá crescendo os donos, né? O Ricardo Eletro, né? Enfim, que são influencers no seu pessoal e que atraem para suas empresas uma visualização grande. Então, às vezes, eles têm mais seguidores no perfil deles pessoal do que na própria empresa. Então, aquilo que eu falava lá atrás, realmente ele está se concretizando agora. Nada melhor do que você falar do seu negócio. Ah, não, Ju, eu tenho medo. Então, se tem medo, já coloca eu quero aqui que eu vou ajudar, né? É isso aí. Não quero aparecer. Mas agora pense, Ana. Você fala assim, eu vou contratar uma influencer, um funcionário ou alguém. Esse funcionário, além de todas as restrições que você precisa ter, gente, pelo amor de Deus, termo de imagem, um monte de coisa, né? Tem que ter isso em contrato também. Porque não é só aparecer, tem tudo isso. Se essa funcionária, amanhã ou depois, vai para uma loja concorrente, tudo que ela fez de trabalho na sua página, visualmente, ela vai levar para outra empresa, porque é o rostinho dela ali. E isso pode acontecer, porque ninguém é preso numa empresa o resto da vida. Agora você, como dono, você tá ali, né? Dificilmente você vai poder roer a corda. Então, que fique também como apelo, faça testes. Os meus vídeos eu gravei 20 vezes os primeiros, para poder usar um. Então, você vai gravar 20, você vai gravar 30, você vai se odiar nos primeiros, você vai... Depois eu vou postar, Ana, o meu primeiro vídeo que eu tenho guardado. É absurda a evolução. Até na forma de falar, de se comportar. E não vai acontecer de um dia para o outro. Você precisa começar. Sim. Aí vai ter o parente que vai falar que você virou blogueirinha. Vai ter o cliente que vai falar assim, agora tá aparecendo. Mas ninguém paga seus boletos. E você aparecer no digital faz com que você consiga mais clientes. E quem não quer te seguir, simplesmente que saia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai atrair pessoas com o mesmo propósito. Sim. Atraia pessoas com o mesmo propósito. Né? Com certeza. E se você falar assim, mas já tem um monte de gente fazendo, mais gente. Cada um tem seu jeitinho. Cada um tem seu jeitinho. Você pode fazer uma vez com um, uma vez com outro, e depois as pessoas vão se conectar a você. Você pode ter 20 produtos, vai ter lá, tem 20 panificadoras na tua cidade. Você tem a sua preferida. Você pode até ir uma vez ou outra lá no outro, mas você tem a sua preferida. E às vezes a preferida do seu vizinho não é a mesma que a sua. Então é mais ou menos isso. Fizemos uma live, eu sei que a gente vai ter que encerrar agora, mas fizemos uma live numa panificadora que faz parte da nossa mentoria, chamada Bruneto. A mãe e filha, 27 anos, elas estão agora comemorando de panificadora. Quando eu propus para ela, porque ela é uma grande amiga, eu falei, Ana também. Eu falei, Ana, Então a gente boa. Gente boa. Não, eu tenho várias Anas na minha vida. Nunca ninguém fez uma live de panificação, de panificadora aqui na região. Quer ser a primeira? Não, Ju, não tem. Eu falei, não, deixa comigo. Só me dá o start que eu faço para você e eu te digo o que você tem que fazer. Fizemos. Na primeira live, ela se pagou, né? Deu tudo certo. No outro dia, a mãe dela foi lá na minha loja entregar o meu pedido da live, porque eu comprei na live pra ela entregar no outro dia pra mim, né? Faz parte disso também. Ela falou, Ju, o que tem de carinha nova dentro da loja?
da panificadora. E assim, eu comecei a rir de nervoso esses dias, a fila que tava no caixa, a fila que tava no... Porque o burburinho, a proporção que toma é tão grande, e elas estão há 27 anos no mercado. Então tinha gente na cidade que não conhecia elas. Então assim, na live você fala do pão de queijo X, eu sou uma que vou lá pra comer o pão 3 queijos delas, que é uma delícia, te levar lá. A quiche, não sei do que. Então assim, você provoca... Né? Você provoca, compra por impulso. Sim. E as pessoas lembram, né? Com certeza. Tem uma outra cliente nossa, porque eu amo a pizza de estrogonofe. Eu nem sabia que elas vendiam pizza lá. Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, o movimento dela aumentou. É quase eu brinco que é um intercâmbio de clientes. Aí, essas clientes que participam da panificadora é a mesma que participa do colchão, que é a mesma que participa da Cacau Show, que é a mesma que hoje vai estar na live do chinelo, e por aí vai. Sim. Conexões, né? Conexões. Gil, mas daí eu sou de outra cidade. Crie as suas conexões. Eu ensino a fazer isso, a criar suas conexões. Porque se ao mesmo tempo nós temos uma comunidade hoje, qualquer lugar você pode criar a sua. O mais importante hoje, o ativo mais importante de uma empresa é a criação de comunidade. Com certeza. Se não tiver isso, e você pode ter certeza, ela te defende. Se precisar acontecer alguma coisa na tua empresa que você precisa se defender, os teus clientes vão defender você. Sim. Por você, né? Porque você criou isso. Então, Ju, você entregou chaves valiosas aqui hoje. Viu só? Nossa, mãe. E eu sei que tem gente que vai assistir esse episódio novamente, porque tem coisa bem preciosa aqui. Então pode colocar eu quero nos comentários do podcast, pode me chamar no direct falando que assistiu. Eu vou dar um diagnóstico gratuito, então, pra destravar no Instagram, tá bom? Show de bola, é isso aí, pra cima. Pra cima. E temos vários projetos que talvez no terceiro episódio... Nossa, mãe, até lá, viu? Até lá, já vai ter outros, até lá, daqui 6 meses, do jeito que a gente é. Ana, muito obrigada, tá? É sempre um prazer. Que bom, fico muito feliz de estar aqui. Gente, tem um episódio da Ju que ela já participou e também tem um que eu participei do Turmina Cast, maravilhoso. Verdade. Amei estar com você, sempre bom estar com você, Ju. Eu vou colocar o link depois pra assistirem o seu também. Legal. Tá Obrigada bom? de coração mais uma vez sempre. por dividir tanto. Obrigada. E, gente, sucesso ainda daqui uns dias, produtinho novo da Ju Turmina. Produtinho novo. Obrigada, gente. Seguem lá. Amores, e para vocês que ficaram conosco até agora, um beijo no coração. Estamos no Instagram, TikTok e YouTube. Vai lá, vai seguir, vai se inscrever, curte, compartilha esse vídeo, porque andar comigo é sucesso. Beijo no coração. Estamos no Spotify também. Agora sim, beijo no coração, muito obrigada.